A paz do Senhor. Estarei pregando para o canal do Irmão Marcinho aqui no YouTube. Vamos estar lendo em Salmos 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Aqui no versículo 1, a gente vê que esse salmista, ele estava passando por um sofrimento, por uma angústia. Assim como um animal, ele tem sede, ele necessita de beber água, de se alimentar, ele tem sede. Assim somos nós. Assim como este animal, quando ele tem a sede, ele vai e ali ele mata a sua sede porque o seu corpo precisa, está necessitando. Assim é a nossa alma por Deus. Às vezes, a nossa alma, ela tem sede por Deus. E a gente precisa buscar o Senhor constantemente. A gente precisa estar buscando o Senhor, porque a nossa alma, ela precisa de Deus. Assim como o nosso corpo precisa se alimentar, o nosso corpo precisa, né, de água, de alimentos, a nossa alma também precisa. E o nosso alimento é o Senhor. Então a nossa alma, ela precisa estar sendo alimentada. No versículo 3, o salmista, ele expressa a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Ele expressa essa angústia por ele estar longe do Senhor. Ele está sofrendo, ele está passando por um momento em que ele não se sente mais com aquela alegria. O salmista expressa uma angústia e também nos ensina que nos dias que a gente estiver assim, passando por algum sofrimento, por alguma angústia também, a gente deve correr para Jesus, a gente deve buscar o Senhor. Assim como este salmista, por ele estar longe do Senhor, ele tem o seu único consolo, o seu único alimento é o choro, de dia e de noite, que ele passa por isso. A sua angústia é por não estar perto do Senhor como antes, né? Porque quando buscamos, quando estamos cheios de Deus, quando estamos na presença, buscando o Senhor, a gente está com aquela alegria, a gente está cheio de Deus. Mas quando a nossa alma está longe, distante, essa angústia, ela vem. Muitas das vezes não é porque estamos passando por alguma dificuldade, é simplesmente por estar longe do Senhor. Assim como uma árvore, ela não se ela é arrancada, né, do seu lugar, que é a terra, ela morre. Assim somos nós. Se nós nos afastamos do Senhor e a gente não tiver ligado nele, a gente também morre. Então, essa angústia desse salmista é porque ele estava longe do Senhor. Ele não estava com aquela alegria como ele sentia antes. Versículo 4, o salmista ele relembra como era adorar o Senhor e como isso dói,
por ele não ter mais isso. Ele relata no versículo 4 sobre a lembrança que ele tinha de como era adorar o Senhor, né? Como era bom sentir a alegria, louvar, engrandecer ao Senhor. O salmista ele tem essa lembrança e por ele ter essa lembrança, isso dói, porque ele naquele momento ele não estava mais sentindo isso. Versículo 5, o salmista, no versículo 4, ele tem essa lembrança, mas no versículo 5, ele encoraja a si mesmo, que ele faz essa pergunta a si: por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão triste? Se o Senhor é a minha esperança e nele eu tenho que confiar e confio. Então ele faz essa pergunta a si mesmo, né? Por que eu estou abatido? Perguntando à sua própria alma: por que você está abatida? Se a nossa esperança é o Senhor, se é nele que devemos confiar. Então, ele se encoraja a si mesmo e tem uma nova visão. Versículos 6 e 7, o salmista ele explica como é a sensação daquela situação de angústia e das aflições que ele estava sentindo. Compara como um abismo que chama outro abismo, mas ao mesmo tempo ele também afirma a sua fé na bondade de Deus. Ele expressa sobre a angústia, a aflição, sempre com um olhar para a esperança em Deus. O Salmos 42 é uma oração para, a Bíblia diz que é para os filhos de Corá. E este homem, ele está passando por um momento de aflição, um momento difícil, e ele expressa a sua angústia, ele expressa a sua dor, ele expressa o que ele está passando, sentindo. Mas ele também mostra que sem a fé em Deus, a gente não consegue. Ele expressa a sua dor, mas ele também se encoraja a si mesmo. Por que que eu tenho que ficar assim? Por que eu estou assim? Se a minha esperança é o Senhor. Então, da mesma forma, para nós, nos dias de hoje, na nossa vida, quando estamos passando por momentos às vezes difíceis, a gente tem que ter a esperança e olhar para Cristo e saber que, ainda que seja difícil, a angústia venha, a gente não pode abaixar a nossa cabeça. A gente tem que permanecer firme no Senhor, porque o socorro do Senhor chegará a nós. Aqueles que buscam, aqueles que querem o Senhor verdadeiramente. Então, esses que buscam o Senhor e confiam nele de verdade, alcançarão o descanso, alcançarão a misericórdia do Senhor, a ajuda do Senhor. Esse salmista, ele mostra que a angústia, ela é um momento ruim, dói, mas ele também nos ensina, a palavra também nos ensina que a gente tem que ter fé. Não só olhar para a angústia, não só olhar para o momento que a aflição, o momento que estamos passando, mas a gente também tem que olhar e saber e ter fé que vai passar, que vai acabar essa situação que estamos vivendo. Estava longe do Senhor. Por isso, esse sentimento que ele estava abatido, por estar longe do Senhor. E muitas das vezes pessoas estão longe do Senhor e estão passando por momentos de angústia, de solidão, de tristeza profunda e não sabem como se levantar. Mas para se levantar, precisa ter a fé, precisa ter Jesus, precisa querer o Senhor. E assim o Senhor vai ajudando, vai fortalecendo
e logo aquela angústia que tinha ali naquele coração, naquela alma, não tem mais. Isso ali passa, o Senhor preenche e a alegria ela vem, e assim a gente consegue viver os nossos dias de bonança, de alegria. A gente, em momentos, temos que parar para refletir e saber que nem tudo é só angústia, é só sofrimento, mas que a gente possa sempre saber que o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador para os dias difíceis, para os dias turbulentos que vivemos. De Salmos 42, ele é um lamento de um salmista que estava longe do templo, né? A saudade que ele tinha e por isso essa angústia, essas aflições. Isso serve de lição para nós, para que a gente possa sempre estar buscando o Senhor, para que a gente possa estar firme no Senhor e saber que mesmo em dias difíceis, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso consolo, é o Senhor que nos ajuda, que nos levanta, que nos dá força. O salmista, ele estava passando por uma saudade tão grande, que é estar longe do Senhor, que ele gerou essa angústia e essa tristeza, e que a gente que a gente venha aprender na palavra a não ser assim, mas estar aos pés do Senhor. E se caso a angústia bater, que a gente lembre em ter fé e esperança em Deus, porque é Ele o nosso consolo, o nosso ajudador. Fiquem com essa palavra, meditem e lembre-se que o Senhor, Ele é a nossa esperança e sem Ele não dá para viver.